Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Sei que talvez você está estranhando. Talvez alguém já estava com o livro de Gênesis aberto aí, né? Mas como eu terminei um momento importante, estratégico do livro de Gênesis, eu resolvi fazer uma pausa. Porque, como pastor, a gente precisa fazer algumas coisas. Às vezes o pastor, quando pega a ovelhinha, se desgarrando do rebanho, indo na direção de perigos, como um desfiladeiro, ou na direção dos lobos, o pastor pega a ovelhinha e quebra a perninha dele, dói, né? Carrega no colo e traz de volta para o rebanho. Mas tem dia também que o pastor quer fazer um cafuné, quer passar a mão na lã da sua ovelha, fortalecendo a alma, o coração. E hoje é um dia que o seu pastor quer fazer um cafunézinho nas ovelhas, né? Então faça aí um cafunézinho no irmão que está do seu lado, em meu nome, né? Hoje eu quero falar com você sobre fé. Eu queria convidar você para ver a sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Do verso 35 ao 41, Jesus acalma uma tempestade. Diz assim, os irmãos abriram, amém? Queria que você continuasse com o texto aberto ao longo da pregação, porque nós vamos acompanhar juntos o estudo desse texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar:
acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra. Te pedimos que a Tua palavra venha ao encontro de forma poderosa à nossa alma, à nossa mente e à nossa fé, nos dando força para atravessar as tempestades da vida e as lutas da caminhada. Que o Senhor ministre de forma poderosa a nossa mente e coração, mas também as circunstâncias da nossa vida hoje, trazendo milagres, curas, maravilhas, trazendo a providência do Senhor para aquele que sofre, para aquele que está na caminhada e nos desafios da vida. Que o Senhor possa nos fazer sair daqui com a fé renovada e com milagres alcançados, em nome de Jesus. Amém. Na vida, todo mundo atravessa a tempestade, sim ou não, irmãos? Eu mesmo, na minha juventude, eu me considero ainda um jovem, apesar de que minha mulher ontem estava dizendo que eu já estou ficando velho. Eu não gostei, mas... Aí eu disse para ela assim: e tu, tá novinha, né? Mas com meus 40 anos, que eu faço agora esse mês, até dizer para você, 31 de agosto, você pode começar a fazer a economia para comprar um presentezinho para mim. Sou humilde, eu aceito. Viu? E com 40 anos, eu já passei por algumas tempestades marcantes. Algumas delas passei ao lado de Rossana. E é engraçado que eu nasci na igreja. Com 13 anos de idade eu me converti. E não só nasci na igreja, como eu logo me envolvi com a igreja muito cedo. Tem ideia, acho que com 15 anos ou 16 anos de idade, mais ou menos, eu fui separado para diácono na igreja presbiteriana. Nessa idade, mais ou menos, eu já estava envolvido com os jovens, os poucos que tinham, já pregava dia de sábado na igreja. Com 18 anos, eu preguei pela primeira vez dia de domingo. Então, logo bem cedo na minha vida cristã, eu sempre fui muito engajado com Cristo, me esforçando em viver e obedecer a palavra de Deus. Mas aí você pensa assim, talvez você pense comigo: então é só sucesso, né, irmão? O que tu acha? É só sucesso. Nasceu na fé, glória a Deus, Jesus está no barco, agora eu vou ao cruzeiro. Era exatamente o que eu pensava. É só vitória, e quem me olhar vai me olhar passar pela prova. Como é? Nem me lembro mais a música, né? Sei que vai ter sabor de mel, né? No final das contas. E é só vitória, irmão. E eu pensava que era isso. Mas durante a caminhada, logo no começo eu experimentei vitórias grandes mesmo. Deus me revelou, Deus falou comigo em um sonho de que eu ia passar em primeiro lugar no vestibular para engenharia. Eu ia fazer psicologia, estava pensando em fazer outras coisas. Nesse sonho, Deus me direcionou para engenharia e eu passei, e aquilo se cumpriu. Eu passei no vestibular, fui primeiro lugar e dei glória a Deus em jornais, em revistas, porque eu fui o segundo geral de toda a universidade. E além do primeiro de engenharia, comecei vivendo assim de vitória, de bênção. Entrei na faculdade e aquele clima de que o Senhor é comigo, nunca vou ter problemas porque o Senhor está comigo no barco. Me formei, montei minha empresa. E logo no começo, ali com 22 anos, 23 anos, eu fiz a primeira obra pública.
Eu não tinha nada, estava começando. Tudo que eu tinha era por ser Rafael, eu tinha crédito na praça. E usei o crédito. Mas na época a prefeitura não me pagou na minha primeira obra. E logo na minha primeira obra eu comecei a minha vida devendo 80 mil reais. Há 20 anos atrás. Mais ou menos. 18 anos atrás. Aquilo foi um baque. Falei, estou pensando que eu ia arrebentar. Eu comecei arrebentado. Eu trabalhei de 2002 até 2005, muito, só para pagar dívida. Não era para botar dinheiro no bolso. No começo da vida. Tanto que eu gosto de dizer que eu aprendi a trabalhar no começo, onde o dinheiro não era a minha maior motivação, porque eu não trabalhava para ganhar dinheiro, o dinheiro nunca chegava para mim, o dinheiro só ia para os outros, né? Trabalhava para pagar. E essa fase passou, graças a Deus, aí experimentei milagres, o Senhor me abençoou, debaixo de uma palavra. E o que complica mais, irmãos, é que em 2003 eu noivei. Eu queria casar. Mas eu tive que adiar meu casamento uma vez. Porque eu sabendo, Senhor, eu preciso casar, eu sou um homem de Deus, quero viver em santidade. Mas os meus negócios não me davam dinheiro, só me davam dor de cabeça. E quando eu achava que agora vai, eu pegava outro calote, tinha outra dificuldade. Aí eu disse, já sei, eu vou mudar o mundo. Vou virar político, me candidatei a vereador. Alguém aqui votou em mim? Pelo menos uma pessoa aí, irmão? Ah, teve uns aí, né? Ô, glória! Agora eu tinha a motivação mais sincera do mundo, eu quero mudar o mundo. Sabe o que aconteceu? Eu perdi a eleição. E eu peguei o pouco de dinheiro que eu tinha e gastei na eleição. Ah, tu ri, né, Paulo? Meus irmãos, por que eu perdi a eleição e gastei o dinheiro pouco que eu tinha? Na eleição, eu tive que adiar meu casamento. Foi o motivo que eu adiei meu casamento. E só sobrou um lote que eu tinha comprado para casar, porque quando eu ia vender para botar na campanha, a Rossana disse, se tu vender, eu não caso nunca mais. Mas e aí, depois dessa soma de lutas e fracassos, que eu não estava esperando que acontecesse, eu entrei em depressão, ansiedade crônica. Tomei remédio, fiquei insuportável, eu reconheço. Rossana teve que me aguentar. Espera aí, irmão. Contar as histórias às vezes não é fácil, né? Já está passado, né? Mas eu não estava esperando essa. Em seguida, recomecei, experimentei o boom da construção civil, foi bênção, ganhei dinheiro, mas quando acabou o boom da construção civil, que eu comecei a trabalhar especialmente com obras particulares nessa época e com incorporação, acabou e eu voltei para a obra pública. Espera aí um pouquinho, irmão. Tá bom, não vou mais contar história nenhuma. Vou pro texto, né? E aí eu voltei para a obra pública e fiquei... Bebi água, né, irmão? É bom, né? E eu quebrei de vez. Eu vou para o texto. Mas eu contei essa história porque nós estamos num texto onde os discípulos
Eles estavam andando com Jesus, foram chamados pelo próprio Senhor Jesus. E nesse texto, eles tinham passado o capítulo anterior todo pregando, Jesus estava exausto. Que quando eles dizem no texto que eles levaram Jesus para o barco, assim como ele estava, parecia que Jesus estava tão cansado que eles meio que carregaram Jesus sonolento para o barco, exausto. E é Jesus que diz para eles: vão para o outro lado e me levem, eu vou no barco com vocês. Eles entraram, eles estavam com Jesus no barco, sim ou não? Eles estavam naquele barco porque Jesus mandou, sim ou não? Mas isso não impediu que no meio do mar da Galileia eles passassem por grandes tempestades. E as tempestades da vida às vezes são inevitáveis. Mesmo com Jesus no barco, mesmo debaixo de uma palavra de Jesus, mesmo envolvido na obra de Jesus, não nos impede às vezes de atravessarmos por dificuldades, por barreiras, por tempestades que nos levam a algum momento da vida a pensar como os discípulos pensaram: nós vamos morrer, não te importa que pereçamos. Chegou o fim. Às vezes você é crente, está aqui na igreja fazendo a vontade de Deus, mas de maneira inevitável chega a notícia, chega uma tempestade, chega um diagnóstico, chega um problema financeiro. E não só é inevitável, não tem como você não atravessar as tempestades da vida, como elas muitas vezes são inesperadas. Você está andando na igreja, está bem, está liderando uma célula talvez, pregando o evangelho, ganhando seus amigos para Cristo, mas de maneira inesperada, um casamento de 20 anos começa a ter conflitos e sinalizar para um divórcio. Um diagnóstico de câncer. Chega para você, para um membro da sua família. De repente você se despede da sua esposa e filhos de manhã, mas meio-dia recebe a notícia de que eles sofreram um acidente de carro e morreram. E assim, por motivos inexplicáveis, inevitáveis e de forma inesperada, as tempestades chegam para todos. E essas tempestades são muitas vezes como aconteceu com os discípulos, incontroláveis, não está nas nossas mãos para o que resolver. Eles são pescadores, eles estavam no mar da Galileia, que nem é um mar, é um grande lago, 12 metros de largura, 12 quilômetros de largura por 7 quilômetros de extensão, e eles estavam fazendo essa travessia mais ou menos de 7 quilômetros. Não há ondas, mas por causa das montanhas havia um canal de vento que por vezes trazia essas tempestades por mar da Galileia, e eles até de certa forma eram acostumados em atravessar essas tempestades, mas não como essa era diferente. Essa tempestade fazia com que as ondas batessem, diz o texto que as águas já entravam no barco, o barco já rodopiava diante de tamanha tempestade que levou eles a pensar assim: não tem o que façamos, não sabemos lidar com esta tempestade, certamente vamos morrer ao fim. Quantas vezes você já caiu em uma tempestade que não estava no seu controle resolver? Tudo que você pode dizer é: não depende de mim, não tem o que eu faço. Mas muitas vezes essas tempestades que são inevitáveis, inesperadas, incontroláveis, elas são para nós profundamente importantes. E é
sobre essa importância onde as tribulações e as tempestades, elas trabalham a nossa fé, trabalham a nossa experiência com Jesus Cristo, trabalham o entendimento de quem Ele é. E por vezes, em vez de destruir, eles fortalecem a nossa fé e a nossa relação com Deus e nos permitem ver Jesus Cristo agindo em nós. É que nós vamos aprender nessa manhã. E eu queria estruturar esse sermão rapidamente nas 3 perguntas que foram feitas durante o texto. A primeira pergunta é: Mestre, não te importa que pereçamos? E no meio daquele grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água, e Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Era o que diz o texto. Enquanto o mundo estava rodopiando, a morte assobiava no ouvido dos discípulos, o fim mostrava a sua porta, Jesus dormia. De maneira que a reação dos apóstolos foi reclamar de Deus, ir lá acordar de Jesus e dizer: Jesus, o Senhor não se importa, o Senhor não liga, estamos morrendo, estamos no meio de uma tempestade e o Senhor não faz nada. Muitas vezes você, no meio da sua tempestade, não entende porque eu estou sofrendo e por vezes lamenta até diante de Deus. Isso é normal. Chegar para Jesus em oração e dizer: Senhor, não te importa comigo, onde está a tua voz? O Senhor não está aqui, eu preciso do Senhor. Porque o Senhor não faz nada? Eu ando com o Senhor, eu tenho o Senhor no barco, eu estou no ministério, aonde está a tua voz? Não te importa que pereçamos, Senhor. Como diz o salmista Davi, tanto no Salmo 13, no versículo 1, quando ele diz assim: até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando? Ele diz, Salmo 42, no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se diz constantemente: aonde está o teu Deus? Quem não já fez essa oração? Senhor, o Senhor não ouve a minha voz. E às vezes não só dói não ver o agir de Deus, mas também dói não ouvir uma resposta de Deus. O silêncio de Deus às vezes dói mais do que a própria circunstância. Como o salmista diz no Salmo 22:1, Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Meu Deus, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, também de noite, mas não acho sossego. E às vezes nós entramos na presença de Deus para dizer: Mestre, não te importa que pereçamos. Mas em seguida, quando nosso coração aperta, nossa alma esmagada pelas circunstâncias, nós precisamos ouvir a segunda pergunta que Jesus faz aos apóstolos, quando ele diz: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Quando eles vão acordar Jesus, Jesus de fato acorda. Ele se levanta. Quando ele se levanta, saindo do seu travesseiro,
do seu descanso, ele olha para a tempestade, para o vento, para as ondas, e ele libera uma palavra, diz o texto, diz assim: acalma-te, emudece. E diz então que o vento se aquietou e se fez grande bonança. O próprio mar, o próprio vento, as próprias ondas ouviram o comando do Senhor Jesus e se calaram e obedeceram. E depois desse tamanho milagre, talvez os apóstolos e os discípulos, como mostra no final, nos últimos versículos, extasiados. Quem é esse, né? Mas Jesus faz a segunda pergunta e disse: por que vocês não têm fé? Vocês não já andam comigo há tanto tempo? Vocês são meus discípulos, vocês já viram as curas, já viram os milagres, vocês já viram os sinais, vocês já viram os meus ensinamentos. Quantas coisas vocês não viram andando comigo? Vocês estão comigo e ainda não aprenderam, não tendes fé. Eu quero elencar 4 motivos pelos quais eles poderiam ter fé. O primeiro motivo que eles poderiam ter fé na presença de Cristo era dizer: olha, gente, se Jesus é Deus, se Jesus é aquele que curou a sogra de Pedro e fez tantos milagres e que expulsou demônios, e que nós ouvimos a sua voz e obedecemos, Ele é o Filho de Deus, se Ele está comigo no barco, por que temer? Se Cristo está presente conosco, por que andar em medo? Isso serve para você, irmão. Por que temer? Ele está no barco aí, sim ou não, irmão? Está no barco? Ele está no barco? Por que temer? Ele está com você. É que Jesus, olhando para eles, ainda não creem. Eu estou com vocês, eu estou na mesma vida, no mesmo barco, na mesma direção, na mesma caminhada. Não temam, eu ando com vocês até a consumação dos séculos. Por que temer, se eles estavam debaixo da palavra de Cristo? O segundo motivo foi Cristo que tinha falado: passemos para o outro lado. Se você está debaixo da palavra de Cristo, se você tem andado segundo a sua vontade, se você se rendeu à sua palavra, se você se submeteu à sua voz, você está debaixo das promessas do Senhor Jesus, e nenhuma das suas promessas cairão por terra, porque você está debaixo da palavra de Deus. Por que temer? Se o poder de Cristo está com você. Não sei qual é o motivo da tua tempestade. Se é financeira, o poder de Cristo está lá. É um problema de saúde. Talvez, pastor, eu estou com um diagnóstico grave. O poder de Cristo está com você. É um diagnóstico talvez do meu pai, da minha mãe, do meu filho. O poder de Cristo está com você. Pastor, é o meu casamento que está se destroçando. Eu não sei qual é o motivo, a caminhada, mas o poder de Cristo está na tua casa. Para que temer? Em quarto lugar, só olhar a paz de Cristo já devia ser inspiradora para os apóstolos. Cristo, que era o Senhor, o Mestre, estava descansando, dormindo. Sabe por quê? Jesus Cristo sabia quem era o seu Deus e quem Ele era. E Ele sabia que andar nessa terra não é não passar por tribulações, não é não atravessar tempestades, elas certamente virão. Mas Cristo conseguia experimentar paz no meio das tempestades. Porque a paz de Cristo não é não ter problemas.
A paz de Cristo não é não ter tribulações. A paz de Cristo não é não ter tempestades. Mas é viver em paz no meio das tempestades. Não é à toa que o Senhor Jesus diz, quando olho a paz dele, eu posso lembrar do que ele diz em João, quando ele diz: deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. A paz de Cristo não é uma paz como o mundo dá. Paulo, falando sobre essa paz, talvez se lembrando dessas, repetindo essas palavras de Jesus, ele diz assim: e a paz que excede todo entendimento humano, guardará a vossa mente em coração em Cristo Jesus. Não é a paz que o dinheiro, que a poupança, que um trabalho novo pode dar. É uma paz que você sente mesmo quando não tem dinheiro, não tem poupança, não tem saúde. Ainda assim eu posso ter paz. Porque Jesus está no barco. Porque Jesus está na vida. Porque Jesus está aqui. E a última pergunta que ele faz já são os discípulos que fazem. Quando eles extasiados pelo milagre, eles falam: quem é esse que até as tempestades obedecem? Quem é esse que até o vento, o mar, as ondas, a natureza obedece? E eles fazem uma pergunta assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, irmão? Quem é aquele que você crê? Muitas vezes na tempestade é que nós descobrimos quem ele é. Quem é este? Sabe quem é este? Ele é Deus entre nós. Ele é aquele que diz João que era a palavra que saiu da boca de Deus na criação. O vento foi criado por Deus, o mar foi criado por Deus, o céu foi criado por Deus, a lua foi criada por Deus. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, e a palavra de Deus tem um nome, que é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Quem é esse? Ele é a semente da mulher que um dia ia pisar na cabeça da serpente. Aquela tempestade não era uma tempestade normal. Eles estavam atravessando e logo depois eles vão se encontrar com o endemoniado gadareno. A batalha espiritual já começou, mas esse é aquele que tinha autoridade para fazer o demônio se calar. Não interessa o que já aconteceu, se já fizeram um trabalho, se você já teve um passado com espíritos malignos, ou se alguém te lançou uma maldição. O teu Senhor Jesus, Ele tem poder para pisar na cabeça do diabo e fazer a sua voz calar. Quem é esse? Esse é a semente de Abraão, em qual todas as pessoas da terra seriam abençoadas. Quem é esse? Esse é em Moisés o cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado no Êxodo e nos livrou da morte. Quem é esse? Esse é o sacrifício expiatório do cordeiro que acontecia lá no tabernáculo. Ele é a rocha que jorrou a água diante do povo de Israel. Ele é o príncipe das guerras de Israel nas suas batalhas para entrar na terra prometida. É o juiz libertador de Israel que trazia vitória contra os inimigos, trazendo unção sobre os juízes em toda a história. Ele, quem é este? É o rei esperado e prometido, o Messias que viria e que se fez carne e trouxe vitória. Quem é esse? É a raiz de Davi, que traria o reino eterno de Deus sobre a terra. É aquele pelo qual Jó esperava quando dizia: bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É a sabedoria de Deus dos provérbios. É o nosso noivo amado e desejado em cantares. É o servo sofredor de Isaías, que foi moído pelos nossos pecados e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem é esse? Ele é o Senhor dos exércitos em Jeremias.
é o Consolador de Israel em Lamentações. Ele é o quarto homem que estava com os amigos de Daniel na fornalha. Ele é o Salvador, o Messias, o Filho do homem esperado pelos profetas. Ele é o Deus que se encarnou. Quem é esse? É aquele que proclamou: é chegado o reino de Deus entre vós. É o verbo de Deus que estava no início com Deus e que se fez carne. Ele é o Filho de Deus. Quem é este? É o rio de água viva que flui do nosso interior. É o pão da vida, é a luz do mundo, é a porta das ovelhas, é o bom pastor, é a ressurreição, é a vida, é o caminho, a verdade e a vida. Quem é este? É a videira verdadeira, é o sumo sacerdote das nossas almas. Ele é o alfa e o ômega, é aquele que venceu o diabo, o expondo a vergonha naquela cruz. Quem é este? É aquele que venceu a morte, é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Quem é esse? É o Deus Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Deus no nosso barco. É o Deus na nossa vida. Quem é esse? Esse é o teu Senhor Jesus, que anda com você a todos os dias. As tempestades certamente nos alcançarão. Quando menos esperamos, ela nos alcançará. E por vezes serão inadministráveis. Mas com Jesus, na nossa vida, podemos contar com seu poder na caminhada. Dá um glória a Deus por isso. Louva a Deus porque você sabe que no meio da sua tempestade Ele está aí. Diz glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. Sim, eu já atravessei muitas tempestades, mas eu estou aqui. Amém? Eu já atravessei muitos dias de lutas, mas Ele sempre esteve comigo. E de milagre em milagre eu cheguei aqui. Porque se Cristo está conosco, Ele tem poder para fazer calar as tempestades das nossas vidas. Fica de pé comigo, vamos orar. Vamos orar para o Deus que pode fazer calar tempestades. Se você tem uma tempestade que você está enfrentando que é muito dura na sua vida, eu queria que nós orássemos de uma maneira diferente. Sai do teu lugar, vem aqui. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor Jesus que pode fazer milagres. Sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar pelas lutas, pelos desafios, pelos medos, por aquilo que está te fazendo tirar a tua paz. Hoje é o dia de acordar o milagre, de dizer: Senhor, eis-nos aqui. Senhor, faz o milagre, opera, transforma as circunstâncias. Eu sei que o Senhor pode fazer.